Shalom, bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Culto. Meu nome é Youssef. Para mim é um prazer imenso ter você aqui novamente neste projeto. Hoje estaremos dando continuidade na aula sobre Sharei Kedushá, os portões da santidade, o caminho da santidade. E eu convido você para estar nessa aula. Convido a você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faz o seu comentário. E para você que quer ajudar o nosso projeto da Beit Harizal aqui na nossa cidade, eu estarei deixando o Pix aqui, se você sentir desejo no teu coração de ajudar essa obra maravilhosa que estará dando início aqui nessa cidade, a Beit Harizal, aonde haverá um local de estudos de Cabala. E é nisso que eu estarei trabalhando até o final dos meus dias. E é por isso que eu convido você a estar participando aqui do nosso projeto. Seja bem-vindo ao nosso projeto Revelando o Oculto. כל הרבנים הקדושים, הגאונים, הצדיקים, כל העם הקודש, כל הקהל הקדוש הנכבד, בפחד ואימה, בחיל ורעדה לפני המלך הקדוש, המלך המשפט, מלך מלכי המלכים, קודשא בריחו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, האלוה שהגיע לנו ממצרים, שקרא לנו את הים, שהעבירנו בתוכו, שנתן לנו את התורה הקדושה. הוא אבינו, הוא שופטנו, הוא מלכנו. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם. שכל הנבראים בעולם יעללו שמו הגדול והנורא. מחילה מכם שאני מדבר בפני הרבנים הקדושים וכל התלמידי חכמים, שנזכה תמיד להתחיל את התורה הקדושה. העיקר זה להתחיל את התורה ולא לסיים אותה. העיקר זה תמיד להתחיל כל הזמן מחדש, ובשביל זה שאנחנו עושים שמחת תורה מיד מסמיכים בראשית, בשביל להראות לשם שאף פעם לא סיימנו את התורה, אנחנו תמיד רק מתחילים אותה. המעלה הגדולה היא להתחיל ללמוד, לא לסיים ללמוד. אי אפשר לסיים את התורה לעולם, אפשר תמיד רק להתחיל אותה. בהתחלה תמיד תתחיל מכל מקום שאדם עומד, זה התחלת התורה. Antes que a redenção possa vir ao mundo, a redenção precisa vir para cada indivíduo. O Baal Shem Tov afirma isso claramente. Antes que Mashiach venha para o nosso mundo, uma pequena fagulha deve existir em cada um de nós. E essa fagulha precisa ser ativada para que seja revelada a luz de Mashiach no mundo. E através disso, Mashiach virá para este mundo. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Culto. Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2, R$1 ou R$2 não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários. E que a Shem te abençoe. Conforme a aula anterior, estávamos falando sobre os portões da santidade.
Sharei Kedushá. E eu trouxe vários elementos e conceitos da Kabbalah. E são conceitos que envolvem todos os nossos sentidos emocionais, intelectuais. E estes sentidos moldam a nossa concepção, o nosso intelecto. Este conceito de busca sobre a Kabbalah, ela mexe com toda a nossa parte interna e desenvolve em nós uma visão diferente do que realmente é a Kabbalah. Enquanto muitos cabalistas da internet que temos hoje conhecem a Kabbalah por alguns conceitos que viram pela internet e são cabalistas da internet, muitos deles dizem conhecer a Kabbalah. Esta semana que passou, eu vi um vídeo em um grupo no Telegram, onde uma pessoa narrava sobre a Kabbalah. É muito triste ouvir tais assuntos sem, no mínimo, conhecer a verdadeira história da Kabbalah. No vídeo narrava-se que a Kabbalah foi instituída na Babilônia, que a Kabbalah veio de um grupo de hereges, assim narrava o vídeo. E eu estava me perguntando a esse respeito, como que as pessoas são tão más e malignas nas suas falas, nos seus conceitos e entendimentos. Quero resumir aqui algo para você que chegou aqui nessa aula, que não entende nada de Kabbalah. A primeira Kabbalah foi entregue a Adam Harishon por um malachim chamado Reziel. Simples assim. A segunda vez que a Kabbalah é entregue, ela é entregue pelo próprio Kadosh Baruch Hu a Moshe Rabbeinu. As duas tábuas da lei, a Torá oral e a Torá escrita, a Kabbalah, a Moshe Rabbeinu no Har Sinai. E Moshe Rabbeinu repassou a Torá escrita e a Torá oral a toda a descendência do povo judeu. Resumindo toda a história, para não adentrar muito neste conceito tão sublime, tão místico, o próprio Kadosh Baruch Hu, a segunda vez, entregou a Torá a Moshe Rabbeinu, as duas Torot. Para os especialistas da internet que dizem que a Kabbalah veio da Babilônia, que são escritos hereges de grupos de demônios do mal. Para vocês especialistas, aprendem a estudar, aprendem a ler
antes de ficar falando bobagens na internet. Infelizmente, vocês não têm conhecimento algum sobre o assunto. Vocês não podem sair por aí destilando os seus achismos, o que vocês acham, sem no mínimo ter conhecimento sobre o assunto. Isto gera em vocês algo muito grave. É um sinal de alerta. Cuidado com o que vocês falam. Nem tudo que vocês pensam ou imaginam deve ser falado. Muito cuidado. Principalmente quando vocês tocam em algo que não pertence a vocês. Vocês não sabem. Muito cuidado. Não é brincadeira. Imagine você adentrando numa usina, uma usina hidrelétrica, lá dentro, diante dos reatores de energia. E vocês sem equipamento algum, tocar num reator daquele. É isto. É esta mesma comparação de você falar coisas que você não sabe. É a mesma coisa que você tocar no reator de uma usina hidrelétrica. Foi dado o recado. Vamos agora continuar a aula no portal 1, Shareik do Chá. Vamos falar sobre o primeiro portal. O primeiro portal foi entendido por um judeu, por um sábio judeu, que conheceu o primeiro portal. Ele foi digno e consagrado e um grande estudioso da Kabbalah, que viveu na 4ª geração. Este foi o Rav Shimon Bar Yochai. Ele ensinou que não há pensamento que contenha a plenitude do Santo Kadosh Baruch Hu. Conforme foi registrado na referência do Sefer HaZohar, no Tikkunei Zohar, na página 17a, nessa mesma obra judaica, que é básica e fundamental, e é uma literatura importante da Kabbalah, a sabedoria mística judaica foi extraída dos ensinamentos da Torá, que foi elaborado através das belas revelações divinas obtidas pelo Rav Shimon Bar Yochai perante o círculo de estudantes e discípulos judeus. No entanto, durante as tristes horas que antecederam antes da sua morte, o Rav Shimon Bar Yochai trouxe essas revelações que foram feitas no 33º dia da contagem de Omer. Por incrível que pareça, hoje estamos no 10º dia de Omer. E muitas coisas foram reveladas de quinta para sexta-feira sobre a contagem do Omer no nosso grupo Beit Harizal. No 18º mês do mês hebreu, que é o mês de Iyar, que é um período de 49 dias, começando na segunda noite da bela festa de Pessa, que termina na véspera da festa de Shavuot. Ele até transmitiu para os judeus daquela época os ensinamentos rabínicos da Torá, para que a data do seu falecimento fosse celebrada com fartura. Veja, ele sabia
do dia da morte dele. E ele pediu com que, dentro daqueles ensinamentos, que a data do falecimento dele fosse comemorado como uma celebração de fartura e muita alegria. Este conhecia o portal, o primeiro portal, Sharei Kedushá. Ele sabia exatamente o dia da morte dele. E ali ele já pediu para os seus discípulos para que eles celebrassem o dia da morte dele com grande festa e muita fartura. Em segundo lugar, um erudito e sábio judeu, Arquinase, o Rav Senior Zalman Baruchonovit, conhecido na literatura judaica rabínica como o Rav Senior Zalman, ou mesmo o Baal Hatania do Shulchan Aruch, e também conhecido como o Alter Rebbe, que significa velho, o Rebbe velho, ensina que assim como fisicamente a mão de um ser humano não pode de forma alguma aprender um pensamento, então a mente de um ser humano não pode nem mesmo aprender a plenitude divina. Como está escrito, e ele disse: mostra-me, peço-te a tua glória. E disse: farei com que todo o meu bem passe diante de você, e eu invocarei o nome do Santo Kadosh Baruch Hu diante de você, para ensiná-lo a implorar pela minha piedade. E trarei misericórdia quando quiser mostrar misericórdia, e serei solidário quando quiser ter pena de mim. E disse: não poderás ver a minha face, porque o homem não pode ver-me e viver. E o Eterno disse: aqui está um lugar ao meu lado, e você estará no penhasco. E será quando a minha glória passar, que eu colocarei na fenda do penhasco e o protegerei no meu caminho, até que eu tenha passado. E depois retirarei a minha glória, e tu verás as minhas costas, e o meu rosto não será visto. Eu sinto uma energia tão poderosa quando é tocado esse assunto. Ali, o Santo Kadosh Baruch Hu, num formato especial de glória, desceu daquele penhasco. E ali ele deixou todos os segredos a Moshe Rabbeinu. Incrível. E muito provavelmente Moshe Rabbeinu estava louco para ver a face dele, para olhar no seu rosto. Mas Hashem falou: te colocarei na fenda do penhasco. Você estará entre a fenda do penhasco, entre as duas rochas. E Hashem disse a ele: aqui está um lugar ao meu lado,
e você estará no penhasco. E será quando a minha glória passar. Mas você tem que estar no penhasco. Estas foram as instruções dadas a Moshe antes de receber as duas Torá. Veja, e será quando a minha glória passar, que eu colocarei na fenda do penhasco e protegerei no meu caminho até que eu tenha passado. Ele ali estaria protegendo o caminho até que ele tenha passado. E depois retirarei a minha glória e tu verás as minhas costas e o meu rosto não será visto. Primeiro portal aberto diante de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu adentrou o santo do santo. Moshe Rabbeinu entrou dentro dos santos dos santos. E ali ele estava diante do poderoso, do Ribono Shel Olam, o mestre do universo. E ali o santo Kadosh Baruch Hu, com suas próprias mãos, entregou a Moshe Rabbeinu a Cabala, a Torá. Mas acredito eu que Moshe Rabbeinu estava ansioso para ver a face dele. E ele disse: eu retirarei a minha glória, a minha luz que envolve esse local agora. Só assim então você poderás me ver pelas costas, mas o meu rosto não será visto por você. Veja, nunca houve um profeta como Moshe Rabbeinu. O nível de santidade, de adentrar no Santo dos Santos e ver as costas do Santo Kadosh Baruch Hu. No Seder Sifrei Torá, no Sefer Shemot 33, 18 e 23. Além disso, é muito bom saber que Hashem, ele revelou diretamente também a Yeshayahu e também para Amós que seus caminhos e seus pensamentos e a sua vontade estão sempre em um nível muito alto, mais do que o nível dos seres humanos. Que a sua palavra nunca volte vazia sem ter cumprido a sua vontade, e que não há ideia ou pensamento que assimile a infinita plenitude divina, como está escrito no verso 2 e 4. Pois os meus pensamentos não são como os seus, e nem os meus caminhos são como o que você trilha, diz o santo Kadosh Baruch Hu. Como os céus estão muito acima da terra, meus caminhos também são mais altos que os seus, e os meus pensamentos estão muito longe e mais profundo
do que o seu. E meus pensamentos estão muito longe e muito mais profundo do que o seu. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam ali sem primeiro regar a terra e trazer e fazer germinar e brotar para dar semente ao que semeia, e depois traz o pão ao que come. Assim será a palavra que vem de mim pela boca dos profetas. Não voltará para mim vazia, mas fará com que me agrada e prosperará naquilo para o qual eu enviei. Resumindo todo esse texto impressionante, os caminhos do Santo Kadosh Baruch Hu, os portais estão muito além dos nossos pensamentos. Chegar nesses caminhos de santidade são muito altos, exigem muita tecnologia espiritual. Para adentrar nestes caminhos altos, como os céus estão acima, os caminhos dele são altos. Não são caminhos de caminhar no básico, no literal. Os caminhos para os portões da santidade não são caminhos de conceitos literais. São caminhos altos, são escalas. É uma subida de degrau até os portais da santidade. Os pensamentos dele são altos e profundos. O homem não tem capacidade de se alinhar com os pensamentos do Santo Kadosh Baruch Hu. E assim como a chuva e a neve descem sobre a terra, descem para regar e cultivar a lavoura, assim também é a palavra do Santo Kadosh Baruch Hu, migrada na alma daqueles que a recebem. E dentro dessa alma nasce e germina a semente que eleva nos caminhos altos dos portões celestiais. Mas para chegar nesses portões celestiais, necessita de muita tecnologia espiritual. Não é de qualquer forma que você chega. Não é atravessando o caminho também. Não é indo por esse lado. Não é pegando atalhos. É sendo conduzido pela Sagrada Torá, elevando sua alma em direção ao Sharei Kedushá. Bom, tem tanta coisa para ser falado. É um assunto tão importante falarmos sobre a Torá, falarmos sobre as coisas santas. A hora vai passando e a gente perde a noção do tempo. Como é maravilhoso falar da santidade do Santo Kadosh Baruch Hu. O assunto a seguir é um capítulo traduzido pelo maior livro de estudos da Kabbalah, perdendo apenas para o próprio Zohar, o Sefer Eitz Chaim, a árvore da vida. O Rabino Chaim Vital é o maior, ele é a maior fonte de conhecimento da Kabbalah. O Eitz Chaim é baseado nos ensinamentos do Zohar
e embora não se reivindique, é um comentário não linear sobre o Zohar. De fato, entender o Zohar sem o Etz Haim é impossível. Entender sobre os mundos espirituais, portanto, entenderam a comparação dizendo que o Zohar é como a Mishnah, enquanto o Etz Haim seria a Gemara, que explica a Mishnah sobre todo o entendimento. Hoje, na maioria dos círculos cabalísticos kosher, aqueles de verdade, não os cabalistas de internet, ao redor do mundo, o Etz Haim é estudado diariamente. Muitas vezes, repetidas vezes, seus ensinamentos descrevem toda a ordem da criação. Entendendo-se depois da pré-criação, a existência do Ein Sof, até o fundo mais profundo do oceano, e entender sobre os mundos, mesmo aqueles inferiores ao nosso próprio plano físico. Na aula anterior, eu disse e repito: adentrar dentro deste conhecimento requer muita experiência e tecnologia espiritual. Adentrar dentro desse oceano há um perigo. Adentrar com profundidade dentro desse mar é perigoso. Não é para qualquer pessoa. Bom, o capítulo começa com a sessão conhecida como o sétimo palácio do Etz Haim, o 42º portão, do 40º portão do livro do livro. E ponto. Mas o Sefer Etz Haim dá uma pista aqui, na página 42. Ele diz que agora existe o emanador e o emanado. O emanado consiste em 4 fundamentos, que são fogo, ar, água e terra. Essas são as 4 letras do nome. A referência tradicional a Deus é a criação. Deus emana tudo à existência. Todos os aspectos da criação, no entanto, podem ser resumidos como aspecto da Atzilut. Portanto, toda a criação não é chamada de livrar, que é criada, mas sim de Neitzal, que é emanada. Os 4 elementos não são apenas a base do mundo físico. Suas contrapartes espirituais existem em cada um dos mundos: fogo, ar, água e terra. Os 4 elementos com os 4 nomes do Santo Kadosh Baruch Hu. Esses 4 elementos não são só físicos, mas também são contrapartes espirituais que existem em cada um dos mundos. Primeiro portal, Sharei Kedushá. Antes de adentrar neste portal, exige muita concentração espiritual. Para se entender sobre esses conceitos, esse caminho de santidade, há uma necessidade de desdobramento do indivíduo. Para poder chegar nesses conceitos que foram elaborados dentro do conceito da Torá e da Kabbalah, o homem tem que se refazer, recomeçar novamente. Para se receber ou adentrar
nesse portal de santidade. Há uma necessidade de mudança individual, uma mudança psicológica, uma mudança espiritual, uma mudança no comportamento. Para se entender sobre todos esses elementos que foi trazido aqui, com base na própria Torá, nas duas Torot, que é a Torá oral e a Torá escrita, o homem ele só é capaz de adentrar nesses conhecimentos se houver uma mudança drástica na vida desse homem, para se entender sobre os portões da santidade. Mas como adentrar nesses portões da santidade? Exige muito estudo, exige humildade, sinceridade e, além de tudo, obter a tecnologia espiritual. Calma aí, mas da onde você tirou tecnologia espiritual? A maior tecnologia que o povo judeu tem são as tefilá. Vou deixar aqui um pequeno detalhe. A maior tecnologia de todas são as tefilá. Simples. E os cumprimentos das mitzvot. Essa é a maior tecnologia. Muito mais avançada do que você imagina. O aspecto mais importante para se poder adentrar nestes portais, no portal 1, é o aspecto do corpo. O terceiro aspecto são as roupas que vestem o homem. O segundo aspecto é o corpo. O terceiro aspecto são as roupas que vestem o corpo. A quarta é a casa de alguém que abriga o homem, seu corpo e suas vestes. Todos esses 4 aspectos incluem dentro, e desses aspectos são todos os 4. São eles. O primeiro aspecto, que é a espiritualidade da pessoa, que inclui a Neshama. O segundo aspecto é o corpo, que é constituído pelos ossos com as medulas que está dentro dele, os tendões, a carne, a pele. Isso está de acordo com o versículo. Com pele e carne me vestisse, e com ossos e tendões você me cobriu. Iov 6. Todos esses aspectos estão conectados e ligados com os caminhos de santidade. Todos eles devem estar alinhados de acordo com a Torá, para que se tenha condições de adentrar nestes portões da santidade. Cada portal não é algo que eu estou falando aqui simbólico. Existem os portais, literalmente. Isso não é uma simbologia, isso é fato. Cada portal tem um nome. Preste bem atenção. Cada portal tem um nome. Quando se adentra num desses portais, um nome deve ser proferido para a entrada desses portais. Isto é sério que eu estou falando. E diante desse portal tem um malachim. E este malachim te pergunta
qual é o nome. E você responderá o nome, não do Malachim, mas o nome daquele portal, que é um dos nomes sagrados. O portal não é algo que você imagina que poderia ser uma simbologia, mas todos que adentram nesse portal conhecem e sabem o que eu estou falando. É claro, esses portais não são recebidos os cabalistas da internet, e nem os Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? Porque para encontrar o nome deste portal, eu digo, para adentrar num desses portais, tem que se ter conhecimento do nome. E qual o nome daquele portal? E se o indivíduo atravessar o caminho, pegar uma trilha diferente e chegar nesse portal, a ele é perguntado o nome. E se ele não sabe o nome desse portal, ali mesmo ele é julgado e às vezes nem retorna mais. Se lembra da história de alguns dos discípulos do Rav Shimon Bar Yochai? Lembram da história? Os atalhos. Houve atalhos. Mas o Rav foi e voltou em paz, porque ele sabia o nome de cada portal. Ele conhecia o nome de cada malachim que está diante de cada portal. O portal da santidade só entra quem realmente conhece a Torá, cumpre as mitzvot, que é Shomer em Torá, obediente, temente a Hashem. Somente esses adentram esses portais. Bom, mas o que temos por trás desses portais? Essa é uma outra história. Talvez para uma outra aula. O que tem por detrás dessas portas? Alguns revelaram, outros não. Alguns desses são revelados em sonhos. Outros são revelados em textos. O que está por detrás desses portões? E também tem os portões da Tumá. Saibam vocês. Os portões da iniquidade. Os portões do mal. Também. Mas hoje estamos falando de luz. Os portões da santidade. Talvez um dia estaremos falando sobre o que está por trás desses portões. Talvez eu revelarei para você. Talvez um dia eu possa falar para vocês o que tem por trás desses portais. Bom, o que tem lá dentro dessas portas? Quem sabe não falaremos sobre esse assunto em breve. Bom, brevemente
queria falar mais sobre esse assunto. Queria falar mais sobre os portões da santidade. Há muita coisa para falar. E quando a gente começa a falar, muita coisa começa a fluir. E a gente perde todo o contexto do assunto. Bom, mas eu fico por aqui. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. A todos os inscritos aqui do nosso projeto Revelando o Oculto. E para você que quiser adentrar o nosso grupo Beit Harizal, estarei deixando o link aqui. Se você quiser entrar lá, temos estudos diários de Torá e de Kabbalah também. E eu quero agradecer a todos vocês que fazem seus comentários aqui, que estão apoiando o nosso projeto na Beit Harizal daqui da cidade, onde estou aumentando o estúdio e dentro do estúdio já colocando uma sala para os estudos na Beit Harizal. Quero agradecer a cada um de vocês que tem apoiado esse projeto. Agradeço de coração. Que Hashem nos abençoe. Na próxima aula estaremos falando mais sobre os portões da santidade. O segundo portal, o terceiro portal, o quarto portal. Estarei trazendo um resumo aqui sobre a essência desses portões. O que está por vir eu estou deixando para o final. Que Hashem nos abençoe. Que todos tenham uma ótima semana. Que o Santo Kadosh Baruch Hu abençoe a cada um de vocês. Desejo do fundo da minha alma que todos tenham uma ótima semana, abençoada por Hashem. Shalom a todos, Lehitraut e tudo de bom. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kedoshim mitzvotav yitzivenu kol haTorah. כל הרבנים הקדושים, הגאונים, הצדיקים, כל העם הקודש, כל הקהל הקדוש הנכבד, בפחד ואימה, בחיל ורעדה לפני המלך הקדוש, המלך המשפט, מלך מלכי המלכים, קודשא בריחו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, האלוה שהגיע לנו ממצרים, שקרא לנו את הים, שהעבירנו בתוכו, שנתן לנו את התורה הקדושה. הוא אבינו, הוא שופטנו, הוא מלכנו. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם. שכל הנבראים בעולם יעללו שמו הגדול והנורא. מחילה מכם שאני מדבר בפני הרבנים הקדושים וכל התלמידי חכמים, שנזכה תמיד להתחיל את התורה הקדושה. העיקר זה להתחיל את התורה ולא לסיים אותה. העיקר זה תמיד להתחיל כל הזמן מחדש, ובשביל זה שאנחנו עושים שמחת תורה מיד מסמיכים בראשית, בשביל להראות לשם שאף פעם לא סיימנו את התורה. אנחנו תמיד רק מתחילים אותה. המעלה הגדולה היא להתחיל ללמוד, לא לסיים ללמוד. אי אפשר לסיים את התורה לעולם, אפשר תמיד רק להתחיל אותה. וההתחלה תמיד תתחיל מכל מקום שאדם עומד, זה התחלת התורה. Antes que a redenção possa vir ao mundo, a redenção precisa vir para cada indivíduo. O Baal Shem Tov afirma isso claramente. Antes que Mashiach venha para o nosso mundo, uma pequena fagulha deve existir em cada um de nós. E essa fagulha precisa ser ativada para que seja revelada a luz de Mashiach no mundo. E através disso, Mashiach virá para este mundo. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Culto.
Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2 não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários. E que a Shem te abençoe.